Muito bom dia, caríssimos estudantes aí do segundo ano da rede de ensino certo. Espero que todos estejam bem nesse período de quarentena. Eu retomo aqui numa breve videoaula, brevíssima mesmo, o nosso módulo 3, capítulo 2, Cultura e Comunidade. Nós vimos no capítulo 1 toda a evolução teórico-conceitual, né, isso sobre o conceito de cultura, cultura na sociologia, cultura na antropologia, com um belíssimo livro aí em PDF do Roque Laraia, Cultura, um conceito antropológico. Vimos questões como o etnocentrismo, ainda hoje é um desafio para o estudo também das comunidades, das sociedades. A gente vai ver já já, a partir de um alemão, a diferença entre esses dois conceitos, cultura e também comunidade. A cultura vai ser vista também numa perspectiva aí do século XX e até a atualidade, tá ok? Inclusive, vou sugerir um bom filme aí pra gente aprofundar um pouco mais essa temática de cultura e sociedade. O filme Tropa de Elite 2. Esse filme ele inclui o Estado como instituição social que visa garantir a proteção dos seus indivíduos, a realidade nos presídios, em relação também à criminalidade, fora dos presídios também a macrodelinquência que envolve crimes de alto escalão, políticos envolvidos, até mesmo policiais, não é isso? E governadores. Nós temos aí em Tropa de Elite 2 também a temática da violência, que é o que chama muita atenção para a cultura hoje. Então, inclusive, é utilizado o termo cultura da violência. Então, é um aspecto importante para a gente pensar nessa nossa reflexão desse capítulo 2, tá ok? Bom, sociedade, nós vimos no impasse ontológico primeiro ano entre Durkheim e Weber, sociedade dos indivíduos, estamos todos configurados numa sociedade, né? Não existe sociedade sem indivíduos, nem indivíduo sem sociedade, aquele impasse ontológico que ocorreu entre Durkheim e Weber e foi solucionado por Norbert Elias. Estamos todos configurados dentro de um contexto, falamos a mesma linguagem, temos hábitos comuns, tradições, aí prevalece também a religiosidade. Então eu gostaria de chamar a atenção nesse filme Tropa de Elite 2, porque a gente pode também depois fazer um debate para o mapa da violência divulgado em 2019, posso socializar depois com vocês. Esse mapa da violência coloca aí o Nordeste como a principal região da violência, especificamente Maceió, em primeiro lugar. Depois nós temos aí Fortaleza e João Pessoa, as capitais mais violentas do país, uma pesquisa feita baseando-se com um índice de morte a cada 100 mil habitantes. E aí muitos devem se perguntar, mas não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, são cidades que estão no foco da nossa mídia. E infelizmente a gente quase não escuta aí, não escutamos aí a realidade mesmo, crua, né, realista do Nordeste e também do Norte do país. Nós vimos desde 2015, acompanhamos aí um cenário de rebeliões entre presídios, fugas e por aí vai. Então, tem também a questão da imprensa, o papel da imprensa, da opinião pública no filme Tropa de Elite 2. E as favelas aparecem como comunidades. O Seu Jorge tem uma música, né? A favela é um problema social. Então, não mais favela, mas sim comunidades, né? E essas comunidades sofrem preconceito, a não estrutura de saneamento básico e também a própria questão da locomoção, do transporte, do tráfico de drogas e violência, etc. E isso tudo é um problema social, e se é um problema social, é um problema político, ok? Então fica aí a dica, assistir, quem já viu Rever, nesse viés de comunidade e sociedade, de que forma isso vai ser um estudo sistematizado da sociologia. Esse filme Tropa de Elite 2, ele retrata aí de uma forma bem realista os problemas que ainda hoje repercutem na nossa sociedade. Bom,
Fica a dica. Vamos entrando então no capítulo 2. Queria só chamar a atenção, dentre todos os teóricos que vão aparecer aí, o John Alemão Ferdinand Tönnies, não é? Sociólogo alemão, ele é o primeiro a trazer lá a temática comunidade de um lado, sociedade do outro. E o que ele define como comunidades? Ele vai dar vários exemplos lá voltado. Lembre-se que comunidade está relacionado, segundo o Ferdinand, a tudo aquilo que é tradicional, e ele dá um exemplo à família, né? As famílias dentro de suas casas tecem uma relação pessoal, hábitos em comuns. No trabalho ele dá o exemplo da agricultura, do artesanato, né? Então predominam formas de vida tradicionais, tá ok? Comunidade como predomínio das formas tradicionais e das relações pessoais. Os membros se ajudam dentro de sua própria residência e também nas relações de trabalho. Sociedade, ele já vai dizer que tece uma relação impessoal. Nessa relação, os comportamentos são mais individuais, né, e menos cooperativos. Inclusive, ele vai influenciar o Durkheim com a ideia de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Embora a grande contribuição aqui do Ferdinand é que ele rompe com a ideia de evolucionismo, né, de que uma comunidade é melhor que a outra, a sociedade é melhor que a outra, dentro daquela perspectiva evolucionista que ainda vai caracterizar o Durkheim. Quando ele diz lá a passagem da solidariedade mecânica para a orgânica, todo mundo depende uns dos outros, tal, e isso é uma evolução dentro do contexto da Revolução Industrial. E então o Durkheim tem uma visão ainda preconceituosa em relação aí à fundamentação que é baseada no evolucionismo, que nós vimos na videoaula anterior sobre cultura, né? Evolução cultural, que o evolucionismo já foi uma temática superada, porque historicamente toda sociedade tem que ter o seu desenvolvimento respeitado, ok? Então, necessidades coletivas menos relevantes que as individuais. As individuais são mais importantes no conceito de sociedades. Na tradicional, não. Comunidades, a coletiva é mais importante. Na sociedade, prevalece lá o indivíduo, né? Sociedade individualizada, já descrevera o nosso amigo Bauman. Contratos pelas partes. Então, tudo que tece essas relações do ponto de vista trabalhista, elas ocorrem por meio de contratos. Tá ok? Depois a gente tem um conceito, uma crítica a ele, o comunitarismo contemporâneo do século XX, e comunidade e ativismo político, e na atualidade as favelas como comunidades. Então veja bem, esse conceito de comunidade ele vai sofrer alguma evolução também, do ponto de vista a chegar na questão política. Comunidade, tudo aquilo que tem ali os mesmos fins étnicos, raciais, econômicos, políticos, que tem uma causa, então passa a ser reconhecido como uma comunidade. E fica uma questão deste módulo, que é qual a importância, que importância, né, a globalização tem para os estudos de comunidades. Vivemos uma sociedade mundializada, né, hiperglobalizada, e fica difícil perceber as diferenças de uma sociedade para outra, e como é que a gente pode, dentro desse contexto de globalização, estudar essas comunidades nessa perspectiva do século XXI, da atualidade, que é o ativismo político, tá ok? Então fica aí o convite à leitura desse módulo, desse capítulo 2, ele é bem pequeno, tá ok? E que vocês possam aí pensar quais são as comunidades. Ele dá o exemplo dos quilombolas, por exemplo, como uma comunidade que tem sua causa histórica, seu modo de ser, sua cultura, seus valores, e que passam a ser respeitados. Inclusive as políticas públicas passam também a olhar com uma forma mais cuidadosa a comunidade quilombola, tá ok? Comunidade indígena, e a gente vai vendo os diferentes tipos de comunidades que passam a surgir. Então, é uma temática interessante, né? Porque a sociedade estuda as relações sociais, e a comunidade se caracteriza também pela atenção, né, pelos interesses nessas realidades sociais. Lembrando que a grande contribuição do alemão Ferdinand é essa divisão, né, um pouco mais o tradicional para aquilo que é mais da família, aquilo que é mais colaborativo, mais coletivo, não existe tanto contrato, quando na sociedade aí já passa a prevalecer os interesses individuais,
as relações elas são mais impessoais e aí surge a necessidade de contato, tá ok? Um forte abraço, boa leitura para vocês.